Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo aqui, mas aqui quem está falando é Paula Bárbara, da cidade de São Paulo. Estou com a minha amiga Nereida Benedictis, lá da Bahia. Estamos numa série falando sobre família, maternidade, movimentos sociais, legislação, enfim, um papo aqui muito bacana. Estou certo que vai edificar a vida de muitas pessoas. Já quero deixar aqui um recadinho. Vocês não fiquem assustados com barulho, não tem liquidificador ligado, tá bom? Moro perto do aeroporto, para quem já sabe, então de vez em quando passa um barulho aí, são os aviões, tá bom? Também tem o carro da Cândida, tem muitas coisas que passam, então, mas supera esses sons e vamos nos concentrar aí no conteúdo que Nereida tem para passar para nós. Nós já tivemos o vídeo 1, falando sobre o conceito e o significado de família, de acordo com a palavra de Deus. Também tivemos o vídeo 2, falando sobre os ataques de Satanás à família. E nós estamos aqui nesse vídeo 3, vamos falar de movimentos sociais, vamos falar de feminismo, de legislação, e vai ser uma bênção. Então, queria pedir para a Nereida dar um oizinho para vocês já sabem. Se você ainda não viu o 1 e o 2, quando acabar esse, volta lá, assiste, que eu estou certo que vai ser uma bênção. Né? Dá um oizinho aí. Olá, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez para podermos falar de um conteúdo tão importante, né, e tão edificante para as nossas vidas. Espero em Deus que a gente possa passar um tempo muito bom e que possa contribuir com a formação da vida de vocês e da sua casa. Amém, amém. Bom, queria primeiro começar falando para você. Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos falando de família e colocando os conceitos de Deus, os padrões de Deus. Mas às vezes você está passando por uma guerra, uma situação tão difícil que você já está, às vezes, sem fé, sem esperança. Mas eu queria animar você, começar esse vídeo animando você. Não há impossíveis para Deus. Não há pessoa difícil demais para Deus. Não há situação que o Senhor não possa reverter. Não há. Então, eu queria animar você a se posicionar. Não perca a batalha sem antes lutar. Se posicione em Deus. Busque o Senhor. É tempo de orar, é tempo de voltar a clamar, declarar a palavra. Em nome de Jesus. Não existem famílias perfeitas. Nós todos temos problemas, dificuldades. Existem famílias que decidem pelos propósitos de Deus, pelos conceitos de Deus. Vamos ter as nossas lutas, mas também vamos ter as nossas vitórias. Então, eu queria animar você a seguir com a tua mão erguida, não desistir dos seus pais, não desistir dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua mãe, de sua tia, seja quem for. Que você seja animado, em nome de Jesus, a pegar a tua espada de volta, se levantar no Senhor e guerrear pela tua família, tá bom? Dito isso, quero pedir para a Nereida, para a gente já começar aqui no tema, falando um pouquinho sobre as legislações, né, do nosso país, que tem mudado, né, Nereida? Tem dado um conceito de família, nós falamos no vídeo 1 sobre o conceito segundo a palavra de Deus, mas a legislação do nosso país, por exemplo, tem dado outro conceito para a família, né? O que tem acontecido, Nereida, nessa área da sociedade, das leis, como isso tem mudado? Bom, gente, dando continuidade à nossa linha, né, de pensamento aqui, falar de maternidade hoje, falar da mulher, é falar da família, né? Não tem como nós não falarmos da família para compreender o papel, a posição, a função da mulher, tá? Primeiro a gente falou, como Paulinha falou, né, assim, sobre o significado em Deus, né, e para Deus, sobre o que é ser família, e depois nós entramos nesse campo, né, dessa família de Deus que vem sofrendo esses ataques. Porque não são todas as famílias que recebem ataques, é a família de Deus. É a família de Deus. Porque há uma guerra espiritual instaurada aí, e a gente precisa compreender, né, Paulinha? E ter entendimento de que quando há qualquer coisa que vai contrária à palavra de Deus, é porque o ataque não é a mim, a pessoa Nereida, mas é a palavra de Deus, é a palavra que eu vivo, que eu acredito,
né, e aos princípios, né, que eu conduzo a minha casa como mãe, como esposa, como mulher, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Então, assim, gente, para falar sobre isso, é importante que a gente tenha conhecimento daquilo que está sendo falado nos meios de comunicação, nas diversas redes sociais, no que vem sendo ensinado, que estão nos livros didáticos, que estão em livros, né, autorais, que estão sendo também realizadas outras pesquisas, várias pesquisas, e quem realiza pesquisa nunca é neutro, quer dizer que a ciência ela nunca é neutra. A pessoa que realiza pesquisa, ela realiza com algum intuito, tá? Todo mundo tem um projeto de vida, isso basta a gente entender. Todos, ninguém é desprovido de um projeto de vida e daquilo que nós vamos falar aqui que chama de realização pessoal. Então, a gente precisa compreender isso, mas nós vamos compreender como? Nós vamos compreender no nosso lugar, no lugar em que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para estar, tá? Então, e que nós vamos, em nome de Jesus, compreender o nosso papel como mãe, como esposa, né? Como mulher, nós vamos compreender o nosso papel, os pais também que estão, que é o pai, né, que está nos ouvindo, também tem que compreender isso, porque é muito importante, né, Paulinha? Porque a família não diz respeito apenas ao papel da mulher, mas diz respeito também ao papel do marido, de um homem bem posicionado, né, com uma hombridade. Então, assim, que é diferente nesses diversos conceitos que hoje se atribui, tirando a responsabilidade da paternidade, né? Então, assim, gente, na legislação, né, na legislação, nós vemos aí que tem ocorrido diversas mudanças. Por que essas mudanças vêm ocorrendo? Porque, na verdade, vêm sendo criados novos arranjos, né, para a família. Que arranjos são esses? São tipos de família. Não é só, hoje em dia, não existe apenas a família monogâmica, mas existe também a poligâmica, a agâmica, né? Então, assim, nós vamos ter diversos tipos de família, como a legislação fala, a homoafetiva, tá? Então, assim, como é que se constitui isso? Como é que o direito, a legislação, ela vai mudando para poder constituir, né, legitimar esses tipos de família? Por meio, tem um capítulo, né, da Constituição Federal que vai dizer que o direito brasileiro, ou seja, a Constituição, ela adota o afeto como fundamento da constituição da família. Quando a gente olha assim, a gente fala assim, não, o afeto. Afeto, quem é que não quer o afeto, né, Paulinha? Porque do afeto vem a base da boa convivência, do afeto vem o respeito, né, vem a solidariedade. Então, assim, pelo afeto, o afeto ele deve estar presente. Mas por quê? Por que a legislação ela aponta o afeto como fundamento da constituição familiar, tá? É dentro desse parâmetro que a gente vai vendo e vai conversando também um pouco sobre a maternidade também, que a gente vai acabar inserindo aqui, tá? Então, assim, o afeto é o laço que vai distinguir, né, as sociedades, né, das outras sociedades, porque, na verdade, para o direito, a família, ela se estabelece como uma instituição, né, como instituição. Então, assim, só que o afeto, ele vai além, para a legislação, ele vai sobrepor os valores, tanto patrimoniais quanto os valores biológicos, tá? E também a família de hoje, né, ela não vai ter mais, por exemplo, assim, não deve ter o alicerce na dependência econômica, tá? Mas na cumplicidade, a legislação vai chamar, na cumplicidade, na solidariedade mútua e no afeto existente entre os membros. Ou seja, se uma família que é constituída por um pai e uma mãe, tá? Um pai, uma mãe e um filho. Mas se nessa família não existe a cumplicidade, a solidariedade mútua e o afeto, para a legislação, a família deixa de existir, tá? Por quê?
porque, na verdade, o que constitui a família são esses 3 aspectos basilares, tá? São esses 3 aspectos. Então, assim, o que essas mudanças parecem ser, essas mudanças que parecem ser boas, como elas, né, mudam a sociedade e para nós, povo de Deus, qual o significado que ela tem, né? Porque a gente já falou aqui qual o significado, o conceito de família para Deus, mas a gente está vendo que na legislação há esses 3 atributos aí, esses 3 aspectos que condizem bem com, inclusive, o discurso, as narrativas que estão presentes nas várias redes sociais aí, tá? Então, assim, com a cumplicidade, a solidariedade e o afeto, né, com esses alicerces, né, adotados pela legislação, pelo direito brasileiro, para o ambiente familiar, esses 3 alicerces, eles se constituem como um meio para a realização pessoal, né? Não é mais agora, o alicerce da família não é mais nem a busca por Deus, né? Uma ação religiosa, do que eles chamam de religioso, da obediência à palavra, da fé, né? Do que Deus tem para a família, e nem na procriação, mas na cumplicidade, né? No afeto e na solidariedade. Esses 3 versando sobre a realização pessoal. Então, o centro, o cerne da família, ele sai do objeto da família, ou seja, para que a família existe, né? Para nós, a família ela existe para cumprir com o projeto eterno de Deus. Esse é o objeto, esse é o propósito da família de Deus, né? Ela serve para isso. E nesse propósito, nós nos amamos, nós temos afeto, nós somos solidários, né? Nós somos responsáveis uns pelos outros, nós cuidamos uns dos outros, mas nós temos a figura do pai e da mãe. A figura do pai e da mãe, porque são os progenitores, são pessoas que se uniram no matrimônio, que procriaram e têm uma responsabilidade sobre essa família, tá? Então, assim, a família, fora desse padrão de Deus, ela passa a ser alicerçada no reconhecimento de que é mais do que a união entre um homem e uma mulher, né? De um casamento, e com o intuito de ter filhos. Na verdade, a realização pessoal é o que vai nortear um bom ambiente familiar de acordo com a legislação. Mas eu quero dizer que não é de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, tá tudo bem aí, Paulinha? Tá tranquila aí? Você acha que tá tranquilo? Não, tá tudo bem. Acho que deu para entender hoje que é uma questão emocional, de necessidade pessoal. Então, baseado nisso, eu determino o que é uma família. Não de acordo com os padrões de Deus, né, com as funções que o Senhor já determinou através da palavra, mas aquilo que cabe para mim dentro desses pontos que você colocou, né? Cumplicidade, solidariedade e afeto. Afeto. Então, Isso, é uma expressão também, a família vai me servir, né? Para mim, o que se encaixa para mim. Isso. Ela está voltada para o indivíduo, ela está voltada para o indivíduo, para a realização apenas pessoal. Isso, exato. E se esse ambiente ele não é propício para a minha realização pessoal, não é minha família. Então, eu saio em busca, é como aquela conversa que a gente estava tendo aqui antes. Eu vou em busca das pessoas que pensam de acordo com como eu penso, né? Que estão buscando os mesmos interesses, que têm as mesmas tendências e o mesmo sentimento dessa realização pessoal. Então, assim, de uma certa maneira, é uma constituição bastante individualista e egoísta. Sim, né? E é interessante porque a gente aprender sobre isso, entender sobre isso,
porque isso tem sido muito difundido, muito espalhado no meio da sociedade. Acho que principalmente para os jovens, né? Mais jovens, acho que de 30 para baixo, acho que todo mundo sabe disso. Talvez de 40, 50 está sendo novo para nós, mas os mais novos já sabem disso, e aí é onde há muitas dificuldades familiares que fala, né, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, se a minha mãe e o meu pai não me servem dentro dessa minha necessidade, então a minha família vai ser meu grupo que eu me identifico. Então aí há esse esvaziamento do amor e do afeto da família instituída, a mãe que lá teve o filho, que amamentou, o pai comprou a fralda, fez hora extra, tudo aquilo. Então, se esvazia todo esse conceito de família, e a família vai ser quase que um grupo com que me serve, né? Um grupo que me serve, um grupo que eu me assemelho, né? E aí destrói esse conceito. E isso tem acontecido, destruído muitas famílias, porque isso tem entrado com muita força, né? Já, na verdade, sendo um instrumento só para confirmar o egoísmo do coração do homem, né? Todo homem nasce egoísta, é egoísta por natureza pecadora. Então, isso reforça, né? Isso dá um caminho para que a prática disso aconteça, e uma destruição contra os pais, quanto as mães, quanto os irmãos, quantos casamentos estão sendo destruídos por causa desse conceito, que você desvaloriza realmente quem está ali contigo, porque no final das contas, vou te dizer, se você talvez pensa assim, você tem esse conceito, vou te falar, no final das contas, quem vai ficar contigo é a tua mãe. Quem vai ficar com você é o teu pai. No dia da dificuldade, é aquele teu irmão. São esses que vão estar. Os amigos passam, as pessoas mudam, né? Às vezes mudam de opinião. Hoje está dentro de um grupo, dentro de uma ideia, como você falou lá no início, no vídeo 1, que você defendia muitos movimentos, né, sociais, como achando que era a solução para o mundo. De repente você conhece a verdade, né? Então as pessoas mudam, aquilo que você hoje está deixando, talvez o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu marido, a tua esposa, ou até teus filhos, por causa de um meio que você acha que é aceito, que te serve como afeto, que você se sente ali. Cuidado, porque isso pode não durar para sempre. É falso, é fake, vai acabar, vai se perder. E o que vai ficar de fato, no final das contas, é tua família. Claro. Segue aí, Nê. Claro. Então, olha que bom, tá ficando bem claro. Aliás, melhor ainda, porque Paula vai, e amplia, isso é muito interessante. Então, assim, gente, eu vou atrás da minha realização pessoal. Então, o direito ao afeto, né? Então, está muito ligado aí àquilo que a gente falou do vídeo 1, ao direito fundamental à felicidade, tá? Então, a felicidade, o que é ser feliz? Ser feliz é o meu projeto pessoal, ser feliz é se eu consigo realizar. Tanto é que no meio da sociedade, hoje nós temos uma sociedade doente pelas enfermidades emocionais, né? Estão enfermos, porque são pessoas inseguras, porque muitas vezes não conseguem executar as suas vontades, o que gostariam de ser, por conta de toda uma dificuldade que faz parte, compõe, né, esse egocentrismo que a gente vem falando aqui do homem, né, do homem sem Deus. Então, assim, porque na verdade, nós que temos o Senhor, o nosso projeto, ele não é individual. Ele é um projeto de um corpo, ele é um projeto de um Deus, de um Senhor, né, que nós entendemos que ele é o nosso Senhor, que nós vivemos isso, nós escolhemos isso, e por escolher isso, todo a nossa vida, o nosso conceito de família, a nossa identidade vai estar pautada na palavra de Deus. Uma coisa também interessante que a gente vai ver é que isso também vai mudando, né, essa constituição da família, como esses 3 alicerces aí, vai mudar também, por exemplo, assim, para que eu quero ter uma mãe? Para que eu quero ter um filho? Por que eu quero ter um pai? Quem é pai? Quem é mãe? Então, você vê que é uma sociedade que está bastante diluída na construção de novos conceitos, novos paradigmas que estão fora da vontade de Deus, tá? Então, assim, a família, a igreja,
né? Precisa estar bem atenta para que esses conceitos, eles não adentrem no nosso seio familiar, né? Nós não podemos adotar esses conceitos. Gente, o amor faz parte da nossa vida. É algo natural, nato de quem é discípulo. O discípulo ama, o discípulo serve, o discípulo chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, né? Os discípulos não andam com soberba nem com orgulho, não buscam seus próprios interesses. A gente está fora disso. A constituição da nossa família está fora disso. Por amor, né? Nós vivemos o evangelho, cremos no evangelho e não podemos sair dele. Por quê? Porque muitas famílias foram afundadas, estão destruídas, porque estão fugindo disso, estão se adaptando ao padrão, ao curso deste mundo. Vale ressaltar isso. Por isso que você vê hoje mulheres que não querem ter filho, porque tudo é mais difícil para mim, porque eu não vou conseguir uma boa carreira, porque eu não vou ter tempo para isso, não vou poder fazer aquilo, tá? Então, assim, não quero, né? São as relações que os jovens hoje chamam de relações agâmicas, né? Eu me relaciono, eu tô ficando, eu gosto, mas eu não quero saber de casamento, não quero saber de procriação, não quero saber, né? Então, isso é algo que vem sendo constituído, vem sendo construído por conceitos, por uma sociedade que está perdida, uma sociedade sem o senhorio de Jesus, tá? Então, assim, voltando aqui para o afeto, né, e para o direito fundamental à felicidade, né, que o Estado, a legislação dispõe, vai dizer que o Estado brasileiro, ou seja, o governo brasileiro, ele pode atuar no sentido de assegurar às pessoas que realizem seus projetos e anseios, tá? Então, assim, aí vem as políticas públicas, tá? E vai também dizer que esse direito, né, do outro, do indivíduo, de se realizar, né, de se realizar, não pode ter uma intervenção, né, nenhuma interferência na sua vida. E aí são instituídas políticas públicas, né, contrário àquilo que nós entendemos. Por exemplo, hoje a família não pode mais, de acordo com a legislação, é a lei da palmada, né? Lembra disso, né, Paulinha? Não pode mais, o pai e a mãe não podem disciplinar seus filhos. Quando eu estou falando de disciplina, estou falando da disciplina e admoestação do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de crianças que são maltratadas, porque a igreja, a palavra de Deus é contrária aos maus tratos, tá? Então, assim, a igreja, inclusive, tem denunciado diversos abusos, maus tratos que vem acontecendo com crianças. Nós temos cuidado, nós temos ensinado que não é maus tratos, mas é disciplina e admoestação do Senhor. E para isso, pai e mãe tem que ser referência dentro de casa, referência da vida com Deus, referência do padrão de Deus, referência de amor, né? Nós precisamos ser assim e precisamos ensinar no caminho. Aqui, na família de Deus, é diferente do mundo, porque no mundo as pessoas apontam o caminho, deixam o outro caminhar sozinho. Muitas vezes vão, mas deixa aí, eu já está andando, deixa aí. Nós não, nós vamos como referência. Nós vamos para a frente de batalha, ensinando nossos filhos a ser o que Deus deseja que eles sejam. Nós, no caminho, nós estamos indo e levando os nossos filhos. Então, é dessa maneira que nós, como família, como corpo de Cristo, nós agimos, nós vivemos. Então, é diferente, né? É diferente. Então, assim, a gente vai ver também desses projetos, por exemplo, o governo, em vários países isso tem acontecido, a revelia dos pais, às vezes crianças, filhos pequenos, crianças, têm decidido, por exemplo, mudar de sexo, Paulinha. Tem crianças de 10, de 12 anos, né, desejosas de mudar de sexo. É uma realização pessoal. Então, quando os pais não querem, essa criança pode buscar o Estado, e o Estado vai lá e autoriza. Por quê? Porque compete ao Estado, no momento em que ele quer a realização pessoal, um desejo dele ali, compete ao Estado agora atuar no sentido de assegurar
a essa criança, a esse adolescente a viver o que ele deseja, o que ele entende. Tá? Não há uma preocupação, não há uma abordagem que entenda, né, a responsabilidade do pai e da mãe. Tá? Então, hoje, a situação está cada vez mais te retirando do pai e da mãe, né, que são os progenitores, a responsabilidade pelos seus filhos. A responsabilidade, ela tem ido parar, na verdade, quando eu coloco entre aspas, na mão do Estado, mas é muito mais, a gente já sabe de quem é essa responsabilidade, né? A gente sabe que a responsabilidade, essa individualidade, ela ocorreu por meio do pecado, e ao invés de parar na mão dos homens, não foi. Está parando nas mãos de Satanás, né? Que tem destruído lares, destruído famílias, destruído os relacionamentos entre pai e mãe, né? Às vezes está faltando diálogo, muitas vezes o filho pode pensar, está pensando diferente de mim, gente. Mas o meu papel como uma mãe de Deus, como um pai de Deus, é dialogar, conversar, né? Conversar, propor a conversa, amar. Muitas vezes tem pais, Paulinha, que amam muito mais as pessoas de fora, ouvem muito mais os de fora do que os de casa. O marido escuta muito mais, né, alguém de fora do que a própria esposa, a esposa escuta mais, o filho, e assim vai, né? Então, nós precisamos ter esse diálogo, nós precisamos ouvir, conversar, né? Saber como está o coração do outro, o que ele tem entendido, o que tem recebido. Nós precisamos, gente, sair da nossa caixinha de conforto, né? Eu sempre digo assim, porque o mundo está aí, né? O mundo jaz do maligno, não é isso, Paulinha? Eu vim do mundo, eu fui uma mundana militante, sei muito bem como são essas coisas. Então, a gente precisa conversar, gente. Né? Sim, Onês, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muitos pais, às vezes, estão perdendo seus filhos, porque o mesmo motivo pelo qual está sendo formados arranjos novos de famílias, que é o egoísmo. Muitos pais também, dentro da sua religiosidade e do seu egoísmo, não estão dispostos a ouvir as guerras que os filhos estão passando. Então, hoje, eu acho que uma grande arma, uma grande estratégia que Satanás tem colocado no meio das famílias é o silêncio. Sim. Hoje você vê as famílias, cada um no seu quarto, cada um com o seu celular, cada um falando dos seus problemas eu com a minha amiga, o meu marido com o colega do trabalho, os filhos com os amiguinhos da escola, com o amiguinho do treino, mas não há um diálogo de família. Por quê? Porque às vezes o filho esboça alguma luta, alguma dúvida ou alguma coisa e não tem esse espaço para conversar dentro de casa. Os pais, às vezes, na grosseria do egoísmo, porque não querem ouvir algumas coisas, não estão dispostos a ouvir algumas coisas, a buscar em Deus respostas, e não simplesmente regras e imposições e cortes, mas buscar esse diálogo. Por causa do egoísmo, porque não estão dispostos a ouvir algumas coisas, fecham a porta. Isso. E essas portas fechadas, esses jovens, essas pessoas, esse cônjuge, ele vai abrir em outro lugar. E alguém vai dar ouvido e alguém vai dar instrução. Então, hoje, parece que para a gente ter uma reunião familiar, você tem que desligar o Wi-Fi, né? Aí todo mundo ficou tudo louco, sai dos quartos, parecendo, né, aqueles formigueiros, sai do quarto, aí você consegue reunir todo mundo para ter uma reunião familiar. Mas é muito importante que a gente saiba ouvir. A esposa tenha lugar para sentar e falar, olha, eu penso isso, eu estou com essa guerra, eu estou com essa dificuldade. O marido tenha maturidade em Deus para conseguir ouvir, sem se ofender, sem achar, sem devolver no momento. Os pais, principalmente, né? Nosso tema aqui é família, mas nós estamos falando para muitas mulheres também, principalmente, né? Mais mulheres, homens também, mas mais mulheres, mães. Agora teve o Dia das Mães, a semana passada, e sai um monte de vídeo, né? Engraçado, que são até verdades, né? São até verdades. As meninas aqui em casa brincam muito comigo, e são verdades mesmo. Mas nós precisamos dar um passo além. Um passo além da nossa ofensa, para que a gente possa ter ouvidos para ouvir como Deus quer. Sim. Como é que Deus quer amar o meu filho? Pode usar a minha vida para isso. Como é que Deus quer ouvir meu filho? Porque às vezes o filho fala, não consigo orar, não consigo falar, não consigo... Mas às vezes em algum momento ele solta alguma coisa. Como que a gente tem pego isso? Como que a gente tem pego? Então, acho que a gente tem que estar atento e aberto a esse diálogo, né?
né, Nê? Aberto a ouvir o Senhor, a ter respostas em Deus. Sim. Não respostas prontas ou respostas egoístas, mas respostas em Deus. Para que a gente não perca, às vezes, as poucas oportunidades que aparecem. Sim. Pegue aí, Nê. E uma coisa interessante que você está falando, e nem respostas naquilo que está sendo difundido, né? A gente chama assim das reproduções. Por exemplo, hoje uma das coisas que mais a rede social faz é reproduzir. Um vai reproduzindo a fala do outro, por isso que você vê, você não vai ver uma Paula Bárbara, uma Nereida fazendo propaganda, falando, o governo jamais vai me contratar para falar de família. Por quê? Porque não interessa. Não interessa. Então, não vai contratar você, Paulinha, também, né? Não vai contratar. Por que não vai contratar? Porque a linguagem deles é diferente da nossa, mas ele vai contratar quem? Quem está na mídia social, quem se apresenta com um belo corpo, bem vestido, com boa aparência, né? Então, é isso que está chamando a atenção. Porque, na verdade, aí eu volto lá para Gênesis 3. Foi isso que chamou a atenção a Eva. Os olhos, né? Os olhos se encheram e viu que era boa e agradável, né? Para dar entendimento. Então, assim, são essas coisas que nós estamos ansiando a aparência, né? Aquilo que é aparente. Quanto, na verdade, são pessoas, e aí eu falo como educadora também, e como mãe, mas como educadora que vai na escola, que forma professores, mas ao mesmo tempo que vai na escola, e que vê que tem muitas pessoas que estão feridas, que você vê que estão muito bem, né, na aparência, se apresentam muito bem nas redes sociais, mas que são, na verdade, como a palavra de Deus fala, como um sepulcro caiado. Né? Porque no final das contas, né, fazer igual a minha mãe falava, no frigir dos ovos, o que resulta é o que fica, é o que permanece, é o que consolida, né? E o amor, o mundo jamais vai entender o amor de Deus, esse amor sacrificial, o amor de Jesus, né, que morreu por pecadores, por pessoas que nem aceitaram ele, por pessoas que criticaram, que humilharam, né, que mataram Jesus, né? Na verdade, Jesus morreu por um projeto para nos trazer de volta para o Pai, de volta para Deus, para que a gente viva na plenitude de Deus. E como é que a gente vai viver na plenitude de Deus? No seio familiar, na minha casa, né? A vida de Deus começa na minha casa, com o meu exemplo, e aí não tem nada de indivíduo, de individual, tem no conjunto, né, no coletivo, por isso que nós somos corpo, e a Bíblia fala, né, que cada órgão tem sua importância. Poxa, como a palavra de Deus é linda, eu acho maravilhosa, porque ela fala até da importância, né, daqueles membros que a gente acha que não é tão superior, e se a gente estiver dizendo assim, poxa, quem é o pé? Quem é o pé no corpo, né? Coração parece que é muito mais importante, mas a Bíblia chama a atenção, não. Todos são, né? Todos são importantes, né? Todos são necessários. Então, assim, que a gente possa conhecer de fato o Evangelho, viver de fato esse Evangelho para formar no outro o caráter de Cristo, a começar no meu. O meu caráter precisa ser transformado. Não adianta eu exigir a mudança do outro enquanto eu não estou mudando. Não é isso, Paulinha? Não adianta. Então, assim, aí por isso que nós vamos ver, gente, por essas questões da individualidade, desse mundanismo aí, né, a gente vai ver o Estado interferindo para quê? Para garantir ao indivíduo essa realização pessoal, esse conceito de felicidade, né, que não é eterna, que é um conceito de felicidade apenas momentâneo, né? Então, porque assim, se você vai conversar com a maior parte das pessoas que estão vivendo isso hoje, gente, vocês vão ver que são pessoas inseguras, pessoas que têm vivido problemas emocionais, pessoas que, inclusive, a gente, como igreja, nós temos abraçado, nós temos amado, nós temos servido, e a gente está dizendo, está pregando o evangelho, nem temos abraçado, porque as famílias estão dilaceradas por meio desse conceito mundano, desse afeto que não é afeto, dessa solidariedade que não é
solidariedade, né? Dessa cumplicidade que não é, e dessa realização pessoal que é muito mais egoísta, né? Então, e que não é solidário. O que solidário tem a ver com a realização pessoal? É complicado, né? Então, é bem assim. Então, assim, gente, para o Estado, para essa sociedade aí, a instituição familiar, ela não pode ser protegida como algo superior, né? Às finalidades dos seus membros, ou seja, do conjunto. Mas, ao contrário, a família, ela é um instrumento para a realização individual da felicidade, tá? Então, nesse parâmetro, e a família nasce num novo quadro, né? Vai possuir um novo aspecto, né? Uma nova função, né? Qual a função é essa? A concretização pessoal da afetividade no ambiente de convivência. Não é mais aqui, quer dizer, está cortando todos os laços com Deus, com o que a palavra de Deus pensa. Aqui não há importância para a palavra de Deus. Não há importância. Eu não estou dizendo que nós, como família, a legislação está dispondo sobre isso, mas, gente, a palavra de Deus fala, né, que é muito melhor agradar a Deus do que a homens. Quando a legislação fere a palavra de Deus, eu fico com a palavra, gente. Eu fico com a palavra. Quando o modismo está ferindo à vontade a palavra de Deus, eu fico sempre com a palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar, né, centralizada na minha vida. Ela é lâmpada para os meus pés. Tá? Então, a gente precisa compreender isso. Às vezes eu ficava pensando assim, Paulinha, eu sou uma pessoa que quando eu vou ler a Bíblia, tudo que eu leio, eu fico imaginando. Eu falo que eu sou uma criança na imaginação. Eu falo assim, gente, estou viajando aqui nesse negócio aqui. Você está falando, Paulinha, eu estou viajando, e vou pensando, eu vou degustando tudo aquilo que vai sendo dito e que principalmente me edifica. Então, assim, eu estava pensando, né, sobre essa constituição, né, dessa afetividade, como isso é um problema, porque eu falo de um afeto que verdadeiramente não é amor, é algo que é para um, mas não é para o outro tem que ser sacrificado em função dele aqui, né? Não é algo no conjunto, né, no seio da família. Então, e ao mesmo tempo, eu estou buscando um interesse que não condiz com o outro, né? Então, isso é um problema. Então, assim, o conceito de família não está mais restrito ao modelo tradicional, que eles chamam de tradicional, que é o nosso modelo, viu, gente? O modelo tradicional de família é o nosso modelo, tá? É o modelo do casamento entre um homem e uma mulher, na criação de filhos, à luz, à imagem, né, de Jesus, tá? Então, assim, não é mais esse modelo tradicional de casamento e herança genética. Agora são laços afetivos que vai determinar essas relações familiares, né? Vai além de um meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança genética, ou seja, não é porque você engravidou, você vai ter um filho, você vai ter direito a ter o filho, você vai desejar educar ele da forma como você pensa. Aqui agora não é mais assim. Ele cresceu, teve consciência, ele pode viver o que ele pensa, independente do que você pensa ou não. Tá? Não há mais uma importância fundada no que o pai e no que a mãe pensa. Não há importância em quem gerou, tá? Em quem gerou, mas é quem se constitui pelo afeto, ok? Então, essa é a ideia da família pós-moderna. Não é uma família agora nuclear, mas é uma família ampliativa, que é consolidada, constituída pelos laços afetivos. Olha aí, Paulinha. Olha aí, tá vendo só? Que está completamente diferente daquilo que Deus tem para nós, né? Embora a gente entenda que a família, ela é ampliada, porque ela, por exemplo, a família é o pai, é a mãe, são os filhos, é a família nuclear, mas existe a família ampliada, com os avós, né? Com os tios, com os primos, que é uma maravilha quando a gente se encontra, é um amor, né? Que dá vontade da gente estar sempre perto. Mas, para a pós-modernidade,
essa família, ela se amplia para pessoas que muitas vezes não são consanguíneas, e que apenas têm um laço de afetividade. Claro, volto a dizer que tem situações que a lei também, ela vai se estender e vai dizer assim, por exemplo, o pai e a mãe que adotam uma criança, ela não tem o mesmo sangue da criança, mas ela é o pai e a mãe, ela tem o exercício, né, o cuidado, né, a responsabilidade da criança. Contudo, o que liga aí não é a criação, né, a procriação, mas é o laço de afeto. Mas, para nós, à luz da palavra de Deus, até mesmo o pai e a mãe que adotam, eles adotam como pai e mãe, como alguém que é responsável pela criação, pelo ensino, pela fundamentação da vida de Deus sobre a vida dessa criança. E tudo que nós vamos fazer com essa criança, sendo pai e mãe adotivos, e mesmo que a criança seja adotada, gente, é de nossa responsabilidade à luz da palavra de Deus. Né? Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós nos tornamos, à luz da palavra de Deus, pais e mães. Ok? Então, isso para nós não tem diferença, porque a igreja sempre viveu isso. A igreja sempre adotou, a igreja pega crianças, né, numa situação deplorável, a igreja tem cuidado, a igreja não está distante. Nós adotamos famílias, nós recebemos em nossa casa, né, Paulinha, jovens, crianças, até adultos que têm problemas. Nós abrimos a porta das nossas casas, abrimos nossas famílias, perdemos a nossa privacidade, né? Porque não existe isso na vida de um discípulo. Então, nós abrimos mão, abrimos para quê? Para amar, em prol de um reino, da vontade de Deus, que ela seja estabelecida, né? Então, é assim, a gente não fica vivendo no nosso ego, não, né? No nosso grupinho ali, afastado de tudo isso, não. Muito pelo... Eu acho que a diferença, acho que fundamental nisso que você está colocando, é que essa constituição de família, ainda que não consanguínea, ela tem o motivo de dar. Isso. E não de receber. Acho que essa é a grande diferença. As pessoas querem formar famílias, né, buscando esse afeto para preencher algo dentro da aceitação que se espera, para receber algo, para ser aceito, para ser amado. Para realização pessoal, eu preciso receber porque eu preciso realizar isso. Perfeito, Paulinha, é isso aí mesmo. Para ser considerado. Mas a contramão de Deus, o que a palavra nos ensina, é que nós fazemos as coisas não por causa de uma realização pessoal, porque nós já estamos realizados em Cristo. Ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa alegria. E nele nós existimos, nele nós nos movemos, ele preenche o nosso coração, como você citou em outros vídeos aí, é ele quem preenche o nosso coração, as nossas faltas, a nossa necessidade de receber, vem dele, e não das pessoas. Até porque as pessoas, né, se nós buscamos isso em pessoas, nós vamos ter dois problemas. Nós vamos ter frustrações. Sim. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas. Sim. E elas não vão conseguir preencher o espaço de Deus no nosso coração, porque é um espaço eterno. O Senhor plantou no nosso coração a eternidade. É exatamente o tamanho de Cristo. Amém, não há uma pessoa que possa preencher isso, um amor, uma paixão. Não há. Por mais que o outro se esforce, que aí é o segundo problema. Você joga um jugo em cima do outro, uma cobrança. Quer dizer, a pessoa nunca vai fazer o suficiente e não vai mesmo. Então, nós temos essa satisfação em Deus. E aí, com isso, nós estamos aptos em Cristo para poder ser um instrumento de afeto, mostrar esse amor, derramar esse amor que o Senhor já colocou nos nossos corações, poder transmitir isso a outros. Ainda que essa família, né, como nós sabemos aqui, vocês aí também, né, mora a gente na nossa casa, depois vai, depois volta. Por quê? E nós tratamos como família. Por quê? Porque nós temos no coração o entendimento de que nós recebemos de Deus. E nós temos para dar. Mesmo que, por exemplo, no seu caso, muito nova perdeu sua mãe. Não teve naturalmente muitas coisas, mas o Senhor enche de graça e dá para aquele que não teve, como foi você, para repartir para as suas filhas naturais e para tantas outras filhas
tantas outras mulheres, o amor, o cuidado, o zelo, o ensino. Por quê? Porque nós recebemos de Deus. Amém. Fomos preenchidas. Amém. E temos que buscar esse preenchimento Amém. Todos os dias no Senhor. Essa Amém. É a grande diferença. Amém. Que nós nos relacionamos para dar. Isso. E não para receber. Isso. A legislação que tem acontecido, todas essas ideias que têm sido semeadas na vida, principalmente dos jovens, dos filhos, é exatamente isso. Você tem que procurar um lugar onde você vai ser aceito, onde você vai ser, vamos dizer assim, amparado, amado, entendido. E nós, como cristãos, entendemos que nosso papel é amar, é doar, é andar segundo a Bíblia, é dar a túnica, é expressar esse amor que nós já recebemos. Da outra face. Da outra face, está disposto a ouvir. E também, como a gente falou um pouquinho antes, eu queria só colocar algo que faltou. Quando eu falei que a gente tem que estar disposto a ouvir, conversar, não é que nós estamos concordando com o que as pessoas vão falar. Sim. Seja o filho, então eu tenho que ouvir meu filho, então eu tenho que concordar com tudo que ele vai falar. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que você tem que propor os seus ouvidos para ouvir, buscar no Senhor um caminho, mas não necessariamente você tem que aceitar. Você tem que aceitar tudo aquilo que está de acordo com a palavra. Isso. E rejeitar tudo aquilo que está contra a palavra. Claro. Não a pessoa. Não é uma rejeição à pessoa. É uma rejeição à ideia, né? Ao que se intenta. Não a pessoa. O amor, a dedicação, o serviço são necessários, são importantes, são primordiais para essas relações. Mas não concordar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Temos que estar abertos ao diálogo, à conversa, mas também com muita clareza e firmeza dos princípios que a palavra já nos deixou. Onê, vou pedir para você ir fazendo um encerramento dessa parte. No próximo, nós já vamos começar perguntando e o papel da mulher nisso tudo, tá bom? Já vou deixar aí você com água na boca do próximo. O papel da mulher nessa sociedade, nesse meio, mulher cristã, que tem a palavra como regra de fé. Qual é o papel dessa mulher? Por quê? São perguntas aqui que a gente tem, que o próximo é de perguntas e respostas, né? Por que os movimentos o que eles têm tentado destruir e como têm tentado destruir? Então, Nê, vai encerrando essa parte aí para a gente fechar esse vídeo e já vou deixar você com vontade para o próximo. Bom, eu quero só fechar aí, né? Que é tanta coisa, a gente vai conversando aqui, né, Paulinha? Só para colocar aí, né? Que quando você falou, olha, você vê, o que Adão falou quando ele pecou para Deus? A mulher que tu me deste. Você vê que o caráter do homem sem Jesus é extremamente individual, né? Então, é por aí, por isso que a gente não ama desse jeito e nem deve andar dessa maneira, mas a gente deve andar como Jesus andou. Jesus fala assim, eu não vim para ser servido, né? Eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Gente, não há amor como esse. Por isso que esse projeto que nós defendemos, é esse projeto que nós vivemos, esse projeto que nós ensinamos e desejamos fundamentar as famílias no Senhor e para o Senhor. Fechando, tem dois versículos, tem dois textos aqui que eu queria ler, um está em Filipenses, capítulo 2, né, que fala assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Em Provérbios 18, fala assim, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Olha só. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. Isso aqui a gente não está aqui para agradar o nosso coração. Né? Então, a essência da família nos nossos dias, na sociedade, ela vai contrária à palavra de Deus, né? Não possui essa hierarquia, né? Do pai, da mãe, do respeito. Ai, como é gostoso isso, né? A gente ter alguém sobre a nossa vida, a gente saber que ele cuida de nós, né? Que é muito bom, gente, é muito bom. Então, assim, ao direito não interessa isso, mas para nós que somos de Deus, sim.
É isso. É isso, muito obrigada para você que ficou aí com a gente, se te edificou, se serviu para você, pode ficar à vontade para repassar. Nosso desejo aqui é trazer luz e entendimento através das escrituras, né? Nosso coração é um coração de repartir a palavra, aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, e nós queremos te agradecer. Se você fica aí de novo a dica, se você não assistiu o 1 e o 2, volta agora lá, assiste o 1 e o 2, e o 3 semana que vem vai estar sendo lançado. Nê, muito obrigada por mais esse tempo, e ainda temos mais um, né? Mais um, o Senhor vai ainda nos ajudar, nos socorrer, nos direcionar para a gravação de mais um. Muito obrigada, gente, e fiquem na paz.